Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre os valores da palavra aqui. A primeira questão de hoje é a questão da CESP, UNB, TJ, Analista 2008. Para se fazer uma revista de divulgação científica hoje, 3 diretrizes devem ser observadas. A primeira é o que queremos dizer e o que temos para dizer em uma revista. A segunda, se temos os meios humanos e financeiros para realizar o projeto. A terceira se refere à necessidade urgente de ampliar a infraestrutura de conhecimentos necessários para que a educação encontre raízes profundas em nossa sociedade, nos laboratórios de pesquisa, na natureza e na história que vivemos. Analise a opção em que a partícula O sublinhada, tá? Ela está sublinhada, aparece com o mesmo emprego que se apresenta no seguinte trecho do texto dos pontos. Vamos ver o trecho. Olha o trecho. A primeira é o que queremos dizer. Então, qual seria a opção que eu vou marcar? Vamos compreender esse mistério. A primeira hipótese, vamos ver se está certa essa afirmação, olha só. Eles devem realizar logo o projeto do grupo, não pode ser marcada porque não está de acordo com o enunciado e também com o suposto exemplo acima. A primeira é o que queremos dizer. Tá? Então, a palavra que aí, ela é importante quando nós a estudamos porque ela ajuda na hora de nós marcarmos a questão, tá? Então você marca com muito mais, digamos, com muito mais certeza, com muito mais segurança na sua resposta. Vamos ver a B. Responda-me, 2 pontos. O que você tem com isso? Também não pode ser marcada. Tá? A palavra que eles pedem para ser analisada, aí a palavra que, aqui, não vai corresponder, tá? Então, esta afirmação, ou, aliás, esta questão, esta pergunta também não pode ser marcada. E C, seu sucesso depende de o livro ser aceito. Então, a palavra O aqui também não. A primeira palavra O dançou, a segunda também dançou e a C aqui, ó, também vai dançar, também não é essa para você marcar, ok? Vamos ver a D. É preciso conhecer a rotina do trabalho? Será que eu vou marcar essa? Também não vou marcar, né? Também não vou marcar, porque não é o que ele está pedindo para ser analisado aqui, tá? Vamos ver a E. Este livro foi o que você indicou. É essa a resposta. Olha aqui, ó. O O aqui, tá? É aquilo que ele pediu lá no enunciado e também corresponde ao que está aqui como o exemplo a ser observado. Então, a resposta é a E de escola. Próxima questão. Questão 2, vamos ver. CESP, UNB, TRE, Tocantins, 2007. Apesar de, desde 1961, existir o Parque Nacional do Xingu, idealizado pelos sertanistas irmãos Vilas Boas como uma espécie de estado índio, a situação é precária para representantes esses povos que sobrevivem nos rincões da Amazônia. A substituição de que por os quais mantém a correção gramatical do período, é claro que não vai manter, né, pessoal? Não há nenhuma. Se você observar que
e os quais, elas são completamente diferentes na sua própria formação, na sua própria estrutura, tá? Então, esta afirmação, ela está errada também. A 2, eu marco como errado aqui, sem nenhuma dúvida, tá? Então, não pode substituir o que pelo os quais. Na afirmação acima aqui em negrito, tá? Não podemos fazer isso e não vai manter a correção gramatical do período. Próxima questão, 3, CESP, UNB, BRB Superior 2005. Por outro lado, sua eficiência macroeconômica deixa muito a desejar, menos pela incapacidade das instituições do que pela persistência de incentivos adversos ao crescimento. Olha só que bacana, pessoal. Nós temos agora enunciado, ó, em do que pela, olha aqui, ó, está entre aspas aqui, ó, a eliminação de do, olha aqui, prejudica a correção sintática do período. Então, se eu eliminar aqui o do, tá, daqui de cima, eu vou prejudicar a correção sintática do período. Então, pessoal, na 3, a afirmação está errada. Nós não podemos substituir, tá? A eliminação, ela não vai prejudicar. Nós não vamos poder substituir em casos em que a palavra, o do, ele vai ter um sentido diferente. Nesse caso, ele não prejudica, tá? A correção sintática do período. Vamos para a próxima questão, questão 4. Questão 4. CESP, UNB, BRB Superior. No entanto, a persistência de desequilíbrios fiscais, por outro lado, e o surgimento de graves desequilíbrios externos que forçaram a manutenção de altas taxas domésticas de juros para atrair capitais externos, por outro, acabaram por gerar um quadro muito similar ao anterior, em que, olha aqui em negrito, em que títulos da dívida pública se mantêm muito atraentes, mostrando que o problema central do sistema financeiro brasileiro lhe é, na verdade, exterior, representado pelos incentivos gerados pela própria política macroeconômica. São mantidas a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir em que por nos quais. Esta afirmação está errada. Pelo mesmo motivo daquela questão anterior, tá? Em que e nos quais não tem nenhuma relação, tá? Não há nenhuma proximidade, similaridade, tá? Elas são termos que são diferentes e a correção gramatical não será mantida se nós substituirmos em que por nos quais. Quinta e última questão de hoje, CESP-UNB, TCU, Auditor 2009. O exercício do poder ocorre mediante múltiplas dinâmicas formadas por condutas de autoridades de domínio, de comando, de liderança, de vigilância e de controle de uma pessoa sobre outra, que se comporta com dependência, reticências. Nas relações de coesão que se estabelecem no texto, o pronome que retoma a expressão exercício do poder. Vamos entender, tá? Quando nós temos aqui a palavra que, essa palavra que ela pode retomar por uma questão de coesão. Esta coesão aqui, ela não terá, não será, na verdade, retomada, tá? Pela expressão exercício do poder. Essa expressão exercício do poder, ela está aqui no início. Ó. O exercício do poder ocorre mediante múltiplas dinâmicas. Esse que não vai retomar o exercício do poder.
Tá? Ele vai retomar o termo que está mais próximo, que é todo o termo anterior. Tá? Então, a afirmação ela está errada também. Devemos entender sempre que, na maioria dos casos, a palavra que retoma o que está mais próximo. Não vai retomar o que está bem lá no início. Geralmente é o pronome demonstrativo, aquele, aquela, por exemplo, vão retomar termos que estão muito lá na frente ou estão lá no início. Mas geralmente o que retoma o que está mais próximo e o anterior. Bem aqui, sem problemas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.